Bem, você é um gosta de Shabazz. Eu tô no Shabazz. Brasileiro? Brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu estudo vocês. Sou muito filosemita. No meu Bar Mitzvah, percebi que esse era realmente o meu caminho. O que você tomou no café da manhã hoje? Brasileiro? Beleza. Sabe o que eu comi? Um bagel com salmão defumado e cream cheese. Seu jeito e a expressão quando fala cream cheese. Vamos refazer. Dizer cream cheese? Cream cheese? Sim, mas fala sério. Cream cheese. Isso. Bom, não parei por aí. Comi de novo no almoço, então hoje estou super filosemita. Você comeu bagel com salmão defumado e cream cheese? É meu ponto fraco. Ah, é mesmo? E isso me dá aquelas gordurinhas laterais? Lox, o pessoal ama isso. Eu não sou muito fã de peixe. Será que isso é uma falha da minha personalidade? Ou vai sair algum estudo dizendo que peixe faz mal? E aí eu percebo que o McDonald's só estava me protegendo esse tempo todo. Minha força. Minha força é a sua fraqueza. Guarde isso. Não existem estudos que comprovem que o McDonald's faz mal? Nada de ridículo aqui. Você está assistindo ao Sam Hyde Show. Os pensadores úmidos. Primeiro, nosso top 10. Será que precisamos falar tanto assim? Eu não quero ficar batendo nessa tecla o tempo todo. No último, nem falamos de atualidades, começamos logo com o voo sangrento. Mas pelas regras do YouTube e do nosso patrocinador, temos que esperar mais 8 segundos antes de iniciar o top 10. Brasileiro. Momentos, top 10 momentos. Momento número 10, todo o acordo do Mark Cuban no Shark Tank e o próprio sobrenome dele. Número 9, a ADL comemorando a mentira sobre Mary Fagan. No momento estou sem Google. Quem é Mary Fagan? Nunca tinha ouvido falar nela. A ADL foi criada para proteger esse cara, Léo Frank. Isso mesmo. Uma garota. Acusaram um homem negro, mas até a Ku Klux Klan disse que não acreditava. Bem pesado, quase caricato. Número 8. O fiasco do túnel de Nova York. Não podemos deixar essas imagens morrerem. Temos que continuar destacando isso com efeitos sonoros, música, edições, até criar um app só sobre o tema. Essas imagens são tão icônicas que precisam ser revividas e passadas para as próximas gerações. Quero ver Subway Surfers embaixo. E os túneis em cima. Vamos manter túneis e mods de videogame vivos para sempre. Não podemos deixar morrer. Número 7. 11 de setembro, os israelenses dançantes. O que foi aquilo? Essa eu não sei explicar. Já tivemos alguma resposta? Por que havia israelenses dançando quando as torres gêmeas caíram? Não faz sentido. Nunca tivemos resposta. Não colocaram todos numa van branca e levaram? Tudo começou quando uma mulher assistia às torres gêmeas queimando do apartamento dela em Nova Jersey. Ela viu 3 homens em cima de uma van, posando para fotos com as torres em chamas ao fundo. E dava para ver que estavam felizes, não pareciam chocados, não pareciam assustados. Achei aquilo muito estranho. A testemunha chamou a polícia, que parou a van horas depois e prendeu 5 homens. Todos os 5 pareciam israelenses. E depois disso simplesmente foram soltos. Eles subiram para os céus como Lorax. Não sei se é verdade ou invenção, mas vi no Twitter que eles até apareceram na TV israelense depois. Você viu isso? Viemos de um país que lida com terrorismo todos os dias. Nosso objetivo era documentar o evento. Eles chegaram a dar entrevista falando até que tinham se divertido. A arte. Esses eram dinamarqueses. Os verdadeiros culpados disso tudo. Nem sei se devíamos falar disso, é pesado e perturbador. Mas existia um coletivo de arte. Há fotos deles montando uma instalação nas Torres Gêmeas com várias caixas. Mostra isso na tela. Ainda dá para ver? Nunca ouvi falar disso. O primeiro resultado é do site da Liga Antidifamação, falando de conspirações antissemitas sobre o 11 de setembro. Vou ter que perguntar para o Grok. Você já reparou que todo logo de empresa de inteligência artificial parece um cu? Nunca notei. O Cloud, por exemplo.
O logo parece um cu piscando. Eu uso, mas é frustrante. E esse novo, Manus, o que isso significa? Ânus masculino. O logo é literalmente um dedo fazendo assim. Um deles não era Gutsy. Parecia muito com o Gold. Vamos mostrar o Goldstein na tela em tempo real. Episódio 4. Estamos mostrando o Goldstein na tela. Já passamos dos 8 segundos do YouTube, então podemos mostrar agora. É isso. Isso aí. Você está me dizendo, o dinamarquês? É essa a novidade, que os dinamarqueses estão por trás? Gelatin, esse é o nome, era um coletivo de arte chamado Gelatin. Mostra aí na tela. No site deles tem vários projetos, inclusive um com portões. Eles fizeram tão bem que o portão simplesmente sumiu. Não tem outra explicação para os e-mails que o Wikileaks publicou, além de serem reais. E o portão realmente sumiu. É surreal. Não sei até que ponto, mas as pessoas são muito burras. De qualquer forma, uma das coisas que eles fizeram mostra bem o quão bizarros eles são. Acho que foram contratados para fazer uma bandeira para Praga, ou algo assim. E eles fizeram uma bandeira enorme com uma mancha de cocô. Enfim, bora pro top 10. Número 6. Descobrir que os donos do Cóstico são brasileiros. Eu chamo isso de 11 de setembro 2. Eu era totalmente a favor desses caras e de tudo que representavam. Mas não sei se consigo continuar apoiando se eles estiverem do lado desse genocídio. É absurdo. Estamos literalmente financiando um genocídio agora. É insano. Não é pouca coisa. Não vou fazer discurso, mas é doido pensar que estamos pagando por uma limpeza étnica. Não sou o tipo de cara que fica discursando, mas metade do meu dinheiro é roubado para bancar uma limpeza étnica. Difícil apoiar isso no fim das contas. O mundo já é horrível, mas isso em especial é a sua grana sendo sugada para pagar por isso. É insano. Um salve pro pessoal do Cóstico, mas não sei se eles fizeram isso. Fizeram mesmo? E aí, galera? Aqui é o AJ. Olha essa cara de perigo. Estamos aqui para divulgar o novo podcast A Vida do Cara Perfeito. Mal podemos esperar. Animados para vocês ouvirem o podcast e darem aquele apoio. Ou então vaiar muito quando ouvirem. Acompanhem o podcast PGL. Eles fazem parte da nossa rede de espiões israelenses que nos financia. Número 5. Rabino Shmuley, traficante de sexo. Por que esse cara tá sempre com líderes mundiais? Minha dúvida é, o que ele estava fazendo com Robert Francis Kennedy Jr.? O que o Mossad tem contra Robert Francis Kennedy Jr.? O que eles têm contra o Tim Pool? Será que estão pagando ele? Quem banca o Tim Pool? Você devia ter investigado o Rabino Shmuley. Esse nome não dá para ignorar. Se o Tim Pool vive de doações no Superchat, é aí que entra o lucro. Eles faturaram 1.300.000 em 5 anos. E você viu ele reclamando de não conseguir monetizar? Tem uns 30 funcionários e ainda... ele não sabe ganhar dinheiro. Não é super famoso? Por que se censura quando o assunto é Israel? Eu vivo falando do USS Liberty, aquele caso ligado ao governo israelense. Ele deveria. Não, espera aí. Você tem que ter cuidado com isso. A tal aeronave de caça da Força Aérea de Israel. Quer dizer, eles acabaram pagando indenização pros IRA. O que me preocupa é uma bandeira falsa, tipo lançarem um míssil de Gaza e parecer que foi contra nós. Um porta-aviões, mas na real era míssil israelense. Enfim, não importa de onde venha. Deixa eu cortar você. Não importa. Isso é estranho. Você está nessa desde o Occupy Wall Street e acaba acumulando gente pelo caminho. Vai colecionando essas pessoas, é isso. Se o Rabino Shmuley é tipo um agente infiltrado, se colocaram ele de propósito, por que escolher alguém tão feio e antipático que faz qualquer um odiar na hora só de ouvir a voz dele? Cory Booker. Dr. Oz? Mano, ele tirando foto como se fosse fã? Sério? Meu Deus!
Mas as fotos parecem oficiais ou só de fã pedindo selfie? Algumas são claramente posadas, quase como post de Instagram pessoal. Bizarro. Tipo, aqui com o Rabino Shmuley. Que diabos é isso? Por quê? Será que não percebem o quanto ele parece bizarro e esquisito? Por que não colocam, sei lá, a garota de Psyop do Exército dos Estados Unidos? Como é o nome dela? Aparece uma nova gata dessas a cada 3 meses. Luhan, é esse o nome dela? Ela é asiática? Não. Então por que o nome dela é Luhan? É Itche? Sam Hyde sendo chantageado pela Hayley Luhan. Beleza, top 10. Momento número 4. O USS Liberty. Vamos voltar ao cofre dos clássicos. Momento número 4 do top 10 original. O USS Liberty. Meu navio de guerra favorito era dos Estados Unidos. Eles lançaram mísseis só por diversão. Qual era a história dele? Ele estava na costa do Egito ou da Síria, perto de Israel. Eles estavam interceptando comunicações. A ideia é que Israel temia que os Ulerfa tivessem captado algo, então simplesmente afundaram o navio. Foi além de só metralhar de cima. Eles atacaram os barcos de resgate também, quando tentavam evacuar. Eles mataram soldados nos botes salva-vidas. Nossa, é bem claro o que rolou. Eles estavam atirando nos barcos de resgate. É. Uau. Sim, tipo piratas da Somália. Eu nem sabia disso. Sério. Eles lançaram os botes salva-vidas, afundaram 2 a tiros e levaram um como troféu. Os israelenses cercaram o navio, metralhando, atirando nos bombeiros, nos que carregavam macas, em todo mundo. A gente achou que o ataque tinha acabado, mas não tinha. Eles voltaram, mandaram helicópteros com tropas prontas para embarcar, mas do nada foram embora. Eu vi um tweet de um cara falando: por que importa de onde vieram os mísseis? Momento número 3 do top 10. Dave Portnoy existir. Ele recomprou a empresa dele por $1? O que foi isso? Ele tinha vendido a Barstool para Penn Gaming por cerca de $500 milhão. Mas tinha uma cláusula. Se a empresa quebrasse, ele poderia recomprar por $1 simbólico. Isso é genial. E foi o que rolou. A empresa quebrou em 1 ano. Qual era o negócio deles? Principalmente apostas esportivas e a legalização disso no país todo. Isso foi lá por 2020, na época da Covid. Essas apostas e coisas ligadas a esportes que deixam as pessoas como zumbis são uma completa idiotice. E isso precisa ser ridicularizado e combatido o máximo possível. Ver alguém apostando ou envolvido com esportes é simplesmente uma das coisas mais ridículas que existem. É isso? Não somos um povo sério se estamos nessa de esportes e apostas esportivas. Até onde você vai se rebaixar? Agora tá comendo resto de lixo? Vai refletir quando? Seu pedaço de merda, seu bosta inútil. Você não é nada, precisa largar isso e parar de vez. Se você aposta em esportes, tem que parar agora. Nunca mais faça isso, é humilhante, constrangedor, rebaixa todos nós. E só faz com que a gente mereça o castigo que vai cair em cima. Pare de apostar em esportes agora. Você aposta? Eu aposto às vezes. Quando eu era mais novo. Sim, eu aposto tipo uma vez a cada 2 semanas, mas sempre perco. Nunca acontece como eu espero. Sempre penso, eu sei, porque acompanho os times, tenho meus times. Você também é fissurado em números. Sou viciado em números. Eu sei disso. Tipo, quando tem uma diferença ali, você sabe, tem um kicker que sempre marca. Ele sempre acerta 3 field goals por jogo. Esse cara crava 3 field goals em toda a partida. Se a diferença for a certa, existe um sistema que dá para usar. Olha como eu tô falando agora. É aniversário do Tom Brady. Ele vai lançar 4 touchdowns. Você sabe que não deveria pensar assim. Melhor gastar tempo jogando cookie clicker, cara. É um uso melhor do seu tempo. Top 10, número 2. E esse talvez seja o meu número 1, pessoal. Porque é tão lendário, tão épico, que vai ficar eternizado no hall da fama para sempre. Beleza, esse é o gatilho do vômito ácido. Eu não gosto desse.
Esse momento deveria ser o logotipo da nossa era, tipo o mascote da era moderna. Eu acho isso tão marcante, é quase como poesia quando acontece. E você sabe do que é que eu estou falando. Quando você sabe o que é, quer ver de novo. Quando vê de novo, quer ver mais ainda. O que ela fez para irritar ele? Apenas existir. Ela é uma goiá. Ela só existiu. Vamos sentar como Efendi e comer. Os goiás são nossos escravos. Era o que ele pensava. Não quero nem imaginar isso. E ele chutou exatamente no momento certo para dar o recado. Tá lá no Talbot. Vômito de 1000 em ouro. E não é a primeira vítima dele. Foi perfeito. Parecia até um assalto. Ele já tinha feito isso antes. Imagina o senso de humor que o cara tem que ter para pensar numa coisa dessas. Esse cara tem um humor de primeira linha. Impressionante. Camp Kill Yourself e Jackass são provavelmente os melhores vídeos já feitos. Acho que nem aqueles caras chegaram perto desse nível lendário. E o momento número 1 do Top 10, que tá bombando no Twitter agora, é que dizer Cristo é rei virou coisa antissemita. Saiu um estudo. Esse estudo é muito importante e deve ser apoiado e divulgado pelos maiores cientistas para todo o povo americano. Temos que mostrar isso para o Neil deGrasse Tyson e para o Bill Nye, só para confirmar que a ciência bate. Mas é um estudo. E estudo significa autoridade, que é real e que você precisa ouvir e acreditar. E quem escreveu o estudo? Temos os irmãos Jim Jam lá no meio. 2 indianos, uns 8 Finkelsteins e 2 não Finkelsteins assinaram esse estudo dizendo que Cristo é rei, é antissemita. E tem até um comercial de motion graphics bem produzido que acompanha isso e explica o estudo. A gente devia passar ele inteiro. Desde o início do cristianismo, Cristo é rei sempre foi um grito de conexão com o divino. Uma declaração de fé. Um sinal marcante dos valores compartilhados entre cristãos. Mas e quando isso vira uma tática de manipulação para enganar cristãos? As menções a Cristo é rei cresceram 5 vezes no X nos últimos 4 anos. À primeira vista, parece positivo, pessoas retomando a fé diante da secularização e do caos global. Mas o NCRI, que monitora tendências de dados, identificou um movimento preocupante em torno dessa frase desde 2021. Em 2024, mais de 50% dos engajamentos em posts com Cristo é Rei vinham de influenciadores extremistas. O termo extremista é usado o tempo todo e muita gente fica cética. Mas estamos falando de gente assim. Eu usava sexo como ferramenta para fazer mulheres me amarem, me obedecerem e morarem na minha casa dando dinheiro. Católicos e cristãos estavam desaparecendo na Páscoa. Depois, encontravam corpos e conseguiam rastrear até você. Calúnias de sangue. Africanos de verdade, em média, têm um quociente de inteligência de 65. Essas publicações tiveram mais de 13,6 milhões de visualizações e mais de 100 mil interações só na Páscoa de 2024. Enquanto isso, ao usarem a frase em suas narrativas tóxicas, Candace Owens e Jake Shields repetem calúnias odiosas. Curiosamente, em 2024, o termo mais associado a Cristo é Rei era judeu. A intenção é clara: manipular cristãos fiéis e bem-intencionados para associar suas crenças a psicopatas. Isso não é nada menos do que diabólico. Estamos vendo cada vez mais o lema Cristo é Rei sendo apropriado pela extrema-direita supremacista. Essas conexões importam. O espiritual, o linguístico e o interpessoal nos moldam, assim como nossa sociedade e o mundo. Então, que tipo de conexões queremos construir? E, mais importante, que tipo de mundo vamos ajudar a criar? Ajude a recuperar nossos valores. E justamente por ser tão bem produzido, você sabe que tem peso por trás disso. Jordan B. Peterson, que... coisa estranha aconteceu com ele. Quero dizer, essa é a principal conclusão para mim, porque eu já sabia o que nossos inimigos querem. Então não é exatamente surpreendente, mas ver o Jordan B. Peterson tão decadente é praticamente um prostituto neste ponto. Você conhece a carreira dele, todo mundo conhece o Jordan.
Ele começou questionando pronomes, certo? Tipo, essa era a bandeira dele. Sim. Lá no campus universitário, todo mundo foi contra ele. E agora? Sobre o que ele fala? Só... Ele é muito importante porque serve como porta de entrada para muita gente. Principalmente jovens com tendência à direita, já que ele foi um dos primeiros a falar abertamente de forma muito clara, concisa e bem fundamentada. O tempo chega para todos, acho que é só porque ele está velho. Quantos anos ele tem? 50 e poucos anos, cara. Mas ele parece ter 85. Sim. E eu acho que essa dieta carnívora não ajudou em nada. Pesquisei sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina que ele tomava. Esqueci o nome, mas um dos efeitos colaterais era deixar a pessoa meio hipnotizada. Tipo, você fica em transe, sei lá. Nunca vi isso como efeito colateral de remédio, mas... Ele tem 62 anos. Pois é. Eu ia dizer que se ele fosse mais velho, até dava para usar a senilidade como desculpa pro jeito que ele está. Totalmente pirado. Mas é simplesmente revoltante ver no que ele se tornou. Acho que ter uma filha detonada, envolvida com o Andrew Tate, provavelmente também não ajuda psicologicamente. Não quero falar da filha dele, mas viu que o marido dela disse ter um demônio dentro dele? Eu não gosto desse tipo de coisa. Não quero ficar cavando na vida pessoal das pessoas. Mas me incomoda muito ver como o Jordan B. Peterson foi tão importante na vida de tanta gente, especialmente de jovens com a vida toda ferrada. Isso é revoltante. Você não pode dizer que Cristo é rei, vai se ferrar. Estão mentindo só para me fazer parecer idiota. Canhões de gambá. Vou simplesmente cuspir no chão. Canhões de gambá falharam contra os povos indígenas? Nem acredito. Estava cadastrando um telefone hoje. Conversei com um indiano prestativo que me disse que o recurso de segurança de conta que eu queria ativar não existia. Eu olhava para ele na tela quando ele perguntou se eu era gamer. E aí ele disse que jogava joguinhos de celular. Ele tentou me enfiar o plano residencial, o de proteção do Apple iWatch e mais 15 serviços ligados a jogos, em vez de realmente ajudar no que eu precisava. Aliás, também estou tentando mudar. De conta bancária, né? Estou tentando abrir uma conta empresarial. E, antes de tudo, todo espertinho no computador fala que você tem que abrir uma conta em cooperativa de crédito. Elas são locais. Fui checar a cooperativa de crédito da minha região. Eles têm um comercial no YouTube. É uma mulher branca e um homem negro de mãos dadas. Evite bancos tradicionais. Prefira uma cooperativa local com site e aplicativo decentes. Mas será que funciona mesmo? Dá para acessar o dinheiro ou é só faz de conta? Tem um banco chamado Velha Glória, que até parece bem intencionado, mas eles são subcapitalizados. Eles têm 13 milhões de dólares. 13 milhões! Isso é o valor de um banco inteiro. Eu não sou analista financeiro, mas sei que isso não é seguro. Seu banco deveria ter pelo menos 150 milhões de dólares de capital, seja lá quanto for, porque do jeito que está, pode quebrar. Eles podem simplesmente sumir e você perder seu dinheiro. E ainda tem o seguro do Federal Deposit Insurance Corporation. Mas o que isso realmente significa? Você já ligou para ativar esse seguro? Porque você não tem isso. Eu já fui enganado por nigerianos e perdi 30 mil dólares. Tipo aquelas fraudes que pegam idosos. E o Bank of America deveria ser... Na real, o Bank of America é ruim. Todos eles são. Você pesquisa avaliações e logo acha no Reddit alguém dizendo que aquele banco, que parecia uma opção melhor, é na verdade o pior de todos. Nunca use eles. Não tem saída boa. Como assim os nigerianos te enganaram? Pois é, fiquei curioso. Pedi para o meu assistente cuidar das coisas do banco. E tinha um desses golpistas com o número de telefone quase igual ao oficial do Bank of America. Só mudava um dígito. Então, ela achou que estava falando mesmo com o Bank of America. E parecia legítimo, eu vi depois. Na hora pensei, você foi idiota, vacilou. Mas quando olhei a transcrição, parecia tudo muito real. E outra coisa, o Bank of America, quando manda um código, escreve bem claro, nunca compartilhe esse código com ninguém. Mas se você ligar para o atendimento oficial,
A primeira coisa que eles pedem é justamente esse código. Ou seja, a autenticação em 2 etapas deles já é uma bagunça total. E aí estou tentando trocar de banco, trocar de celular, nada dá certo. É tudo a pior coisa possível. Hoje mesmo falei com um indiano muito prestativo que, em vez de resolver meu problema, tentou me vender um plano de proteção para Apple Watch, sendo que eu nem tenho um Apple Watch. E ele ainda insistiu. Tem certeza que você não tem um Apple Watch? Talvez você devesse ter. Bem, acho que agora sei qual é o caminho certo. Pessoalmente, eu sou fã da Apple. Estou totalmente dentro. Você tem um Apple Watch? É só questão de tempo, na minha opinião. Não vou deixar você. Você não pode usar isso. Não pode. Não pode usar. Eu vou aposentar. Não pode. Nunca gostei que ele substituísse um relógio de verdade, que tivesse algum significado. Talvez eu faça isso. O que mais me irrita é ver um cara rico usando o Apple Watch. Isso me deixa puto. É tão baixo, tão pobre de espírito, uma energia tão baixa, quase sem humanidade. É porque parece um mini celular? Simplesmente não é isso. E se eu pegar o Apple Watch dele emprestado e usar como engenheiro? Se eu ver um Apple Watch, vou quebrar. Olha só a pulseira. Não importa qual seja. Também não importa em quem esteja. Eu vou quebrar. Você brigaria por causa disso? Sim, você teria uma luta surpresa na sua mesa usando um Apple Watch. Canhões de gambá? Isso é claramente falso. E aí? A Central Reserve Police Force da Índia testou gambás para uso em controle de multidões, mas os testes não atingiram os padrões exigidos. Isso não pode ser real. Isso parece coisa da Wikipédia, não é? Isso só pode ser falso. A gente tem que checar isso agora, em tempo real. Então, os canhões de fezes que os israelenses usam contra palestinos, esse genocídio ativo, essa limpeza étnica pela qual a gente paga. Os indianos parecem ter imunidade a isso, como se fosse um videogame. O Ultimate deles está protegido, talvez sejam os últimos de pé, não sei. Na modernidade e na globalização, eles parecem invencíveis. Resistência a fezes, capacidade de acessar tecnologia intermediária de forma rentável. Mas tem uma coisa a qual eles não são imunes: elefantes. Sério? Você viu o vídeo do elefante? Saiu no Instagram inteiro. Um cara, acho que era indiano, batendo nas canelas desse pobre elefante com um bastão. O elefante já estava cansado, parecia que esse convívio era antigo e ele já tinha aguentado demais desse sujeito. Até que pisa nele devagar. Se você tem dor nas costas, não assista ao vídeo. O elefante levanta o homem com a tromba e o sacode como se fosse um boneco. Ele ficou aleijado porque o elefante fez de propósito. Foi um comportamento animal muito inteligente. Chocante? Te fudendo? Te peguei. Te fudendo, entendeu? Buster venceu. Você tem que... Isso é incrível. Vi isso no escritório e precisei parar. É muito foda, cara. É bem interessante. É bem cyberpunk. Foi bem cyberpunk. Muita saliva no chão. Mostra o vídeo do Twitter, por favor, pare de peidar. Coloca o vídeo da pausa para o banheiro na companhia aérea indiana. Meu Deus! E hoje à noite, a NBC5 investiga um problema de encanamento a 12 mil metros de altitude. Por que a maioria dos banheiros em um jumbo da Air India saindo de O'Hare estava fora de serviço? Veja só. Vasos sanitários entupidos com panos, sacolas e roupas obrigaram a tripulação a retornar para Chicago. É nessa hora que você cruza os dedos e torce para que tenha um terrorista no avião com você. Quanto o Trump lucrou com uma moeda Trump? Essa é a única luz no fim do túnel aqui, que é que o Bitcoin, eu realmente acredito, vai dificultar muito que governos financiem aventuras militares. E isso, no fim, pode ter um efeito positivo no mundo. É muito difícil convencer quem não estudou o assunto, porque o Bitcoin, obviamente, parece só um esquema para enriquecer rápido, uma pirâmide.
É uma pirâmide, mas os otários, no fim, vão ser os que não tiverem Bitcoin. É uma pirâmide onde a liquidez de saída é garantida por quem está fora do esquema. Essa camada externa de ganância e acesso instantâneo, quase como cassino, a jogos e práticas financeiras arriscadas, é, na minha opinião, só uma camuflagem do que o Bitcoin realmente é. A atualização: Trump já lucrou mais de 100 milhões de dólares. Pode até ajudar. Ele pode ter feito quanto? Possivelmente até 100 milhões de dólares. Talvez nunca saibamos quanto o Trump lucrou com a moeda Trump, mas acho que isso é só o preço que os compradores da moeda Trump pagaram para jogar no cassino das criptomoedas. Bem-vindo à festa! Eu comprei opções de compra de Bitcoin e acho que estou perdendo 100 mil dólares nisso. O que é isso? Basicamente, agora estou perdendo 70 mil. É assim, você pode apostar que o preço do Bitcoin vai estar mais alto em certo momento. Eu comprei opções de compra que vencem em 2027. O Bitcoin teria que dobrar de valor até 2027 só para eu empatar essas apostas. Mas eu acredito que até lá o preço vai estar bem mais alto. Eu recomendaria que todos começassem a pesquisar sobre o Bitcoin, porque a minha geração, os millennials mais jovens e os zoomers, seja lá o que inventaram agora. Qual que é a próxima? A geração alfa já chegou? Acho que sim. Eles ainda estão no beta. Eles são bebês? Nenhum de nós tem riqueza, porque ainda está concentrada nas mãos dos boomers. E chamam isso de número falso quando tudo é precificado desse jeito. Ou seja, você nem consegue dizer ao certo o quão caras as coisas realmente são. Uma das ilusões é que comida, entretenimento e itens básicos custam tipo R$3. A Netflix custava R$8. Meu Deus, agora está 15. Quanto é 15? Talvez já esteja 30. Não sei, mas de qualquer forma, R$30 não é nada absurdo para o seu entretenimento do mês. Você consegue pedir pizza da Domino's e pagar a Netflix, mas não tem acesso à saúde. Não consegue comprar um bom imóvel. Não consegue ter acesso às coisas que realmente importam. De modo geral, pessoas da minha idade e mais novas não têm esse acesso. E aí vários mecanismos psicológicos entram em ação para lidar com essa frustração e te impedir de pensar nisso. Então você fica cínico e reage mal quando o assunto é dinheiro. E quando olha para quem tem dinheiro, sente emoções muito negativas. E ainda tem aqueles que, na visão de muitos, só enriquecem sugando os outros. No YouTube, quem ensina a ganhar dinheiro geralmente está ligado a marketing multinível ou call center. Seja qual for o esquema de marketing multinível da vez, é isso que eles promovem. Tipo esse Andy Elliott. E você tem que fazer 300 ligações. É esse papo de ligar sem parar. Você já fez ligação fria para alguém? Eu? Sim, eu já fiz isso vendendo carros. Hoje recebi uma ligação fria. Sim, continuaram me ligando sobre seguro de carro, também eram indianos. Ultimamente eu tenho dito que joguei meu carro de um penhasco só para ver a reação deles. Sim, eles simplesmente desligam, sem saber o que fazer. Acho engraçado. Um deles ficou na linha mais tempo que o normal. Eles falam, você comprou um plano há 2 anos, tanto faz. E eu digo, sure, sim, dirigi ele de um penhasco com um tijolo no acelerador. Foi erro meu. Mas conhece o jogo Grand Theft Auto? Ele ficou sem reação, depois desligou, foi divertido. Tenho recebido ligações de um setor financeiro de montadora perguntando sobre um carro que eu nem tenho. Eu só atendo e digo, esse carro é preto? Porque geralmente é uma mulher negra que liga. Já fiz isso umas 30 vezes. Atendo e digo, alô, você é preta? Porque eu acho que é golpe. Eles merecem levar essa. E percebi que a cobrança era para o carro de um amigo. Eu tinha sido fiador de um carro para ele como favor e tinha até esquecido disso. Ops! Mas o que eles podem fazer? Tipo, pegar o carro de volta por causa do que você falou? Não. Eles não podem fazer nada, nem positivo nem negativo, né, eu acho.
Um grupo de hebreus israelitas negros aguardava fora do carro do oficial de apreensão. Assustador. A gente ouviu você. Vocês têm falado umas coisas sobre a gente. Ah, entendi. Voltando ao Bitcoin. Falar de dinheiro é sempre um assunto muito complicado. Estou tentando explicar como me sinto sobre isso porque, como tema, é extremamente negativo. E tem tanta gente tentando ganhar dinheiro de forma parasitária. Mas no fim das contas, dinheiro é o que importa. Se você busca isso de forma honesta, sem apostas nem call center, é pelo que você troca seu tempo e sua energia. É quase como se fosse o seu sangue, não literalmente, mas quase isso. O que é mais importante do que seu tempo e sua energia, certo? Você pode até dizer que família é mais importante do que dinheiro, mas o que você faz quando está longe da sua família? Você troca seu tempo e sua energia pelo que precisa para sobreviver. É uma tecnologia fundamental para a civilização como o fogo. E mexer nos parâmetros do dinheiro, brincar com as pequenas variáveis e ingredientes que o definem. É como mexer na base de um vetor extremamente poderoso. Pequenas mudanças aqui embaixo fazem o vetor oscilar de forma drástica. Robert Kiyosaki, é esse o nome do cara? O autor de Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que o ouro é o dinheiro de Deus. E eu não acho que isso seja exagero ou mentira, ou que esteja fora de contexto. Usar metais preciosos como dinheiro, especialmente o único metal que todas as civilizações acabaram adotando, não é coincidência. Você me disse algo muito interessante, que Bitcoin não é algo que se vende, é algo para deixar de herança para os filhos. Sim. E é basicamente assim que eu vejo o ouro, sempre vi dessa forma. Agora eu estou mais envolvido, mergulhei de vez, então me envolvo muito mais com o Bitcoin, mas aquilo foi uma declaração bem interessante. Estou divagando, mas quero incentivar qualquer pessoa que esteja assistindo a pesquisar sobre Bitcoin e descobrir o que ele é. Ele não vai desaparecer e será a unidade de conta do futuro. Se isso não mudar sua vida materialmente, vai mudar a vida dos seus filhos, com certeza. Deixe de lado a ansiedade e o preconceito de associar criptomoedas a pirâmides e esquemas de enriquecimento rápido. Pesquise sobre o que o Bitcoin realmente é, porque ainda tem potencial de crescer 100 vezes. Isso pode não render mais visualizações e nem parecer entretenimento, mas pode ser a coisa mais importante que você faça nesta semana. Existe isso? Na teoria dos jogos, existe um conceito chamado ponto de Schelling, criado por Thomas Schelling, matemático e teórico dos jogos. A ideia é, imagine que você está jogando um jogo chamado Escolha o Quadrado. Há 3 quadrados azuis e um vermelho diante de você. Qual você escolhe? Se você for do contra e quiser bancar o espertinho, escolhe azul. Mas a maioria escolhe vermelho. O ponto de Schelling é justamente esse ponto focal em que as pessoas concordam sem precisar combinar antes. Outro exemplo, se precisássemos nos encontrar em Nova York sem celular nem comunicação, provavelmente marcaríamos no balcão de informações da Grand Central, ao meio-dia de um sábado. Outros diriam Empire State Building ou Times Square, mas ninguém sugeriria um salão de beleza no Queens, porque isso não é ponto de Schelling. Por milhares de anos, em todas as civilizações que tiveram acesso ao ouro, ele foi o ponto de Schelling do dinheiro. Algumas civilizações não tinham tecnologia para minerar ou viviam em ilhas sem ouro. Essas usavam pedras enormes, contas ou o que tivessem à mão. Mas para todo o resto, era ouro. E um ponto focal não é como ter um Facebook e um MySpace de ponto focal. Não funciona assim. Você não pode escolher opções diferentes.
Um ponto focal é realmente um cenário em que o vencedor leva tudo. Já está decidido na mente, até de pessoas que não ligam para criptomoedas, que o Bitcoin é o ponto focal do dinheiro digital. Já está decidido, não é algo que ainda vai acontecer, já aconteceu. Se você perguntar para alguém na rua o que é ouro digital, provavelmente vai ouvir: "Ah, você fala do Bitcoin? Já ouvi falar disso? Quero esse dinheiro de criptomoeda, tanto faz." Mesmo quem não entende do mercado, até quem aposta em meme coins e joguinhos online, sabe que o Bitcoin é o ponto de referência para o ouro digital. Por isso não haverá outro vencedor nesse mercado. O vencedor já está definido. Assista ao argumento definitivo sobre o Bitcoin do Murad Mammadov. É o argumento definitivo Murad Mammadov. Eu acredito que tudo o que ele fala nesse vídeo é verdade. Mas a ideia mais visionária e talvez a mais importante é que o Bitcoin vai multiplicar por 100, porque vai desmonetizar todos os outros ativos usados como reserva de valor. Isso é chamado de prêmio monetário. Prêmio monetário é quando você tem, por exemplo, o valor de utilidade de um imóvel, o valor real das ações, ou o valor cultural e de luxo de uma obra de arte. E além disso, tem quem use obras de arte como poupança, quem use imóveis como poupança, basicamente todo mundo que investe em imóveis. Quem usa ações como poupança, basicamente todo mundo com emprego e plano de aposentadoria, está tratando ações como poupança. O preço justo desses ativos é bem menor do que o valor pelo qual são negociados. Quando ficar claro para um número suficiente de pessoas que o Bitcoin é uma reserva de valor confiável, ele vai virar um buraco negro e sugar o prêmio monetário de todas essas outras classes de ativos. Vai ser uma corrida para tirar dinheiro de ações, imóveis, obras de arte e colocar tudo em Bitcoin assim que as pessoas perceberem em larga escala o que está acontecendo. Toda a riqueza global é de cerca de 900 trilhões. Hoje o Bitcoin vale 1 ou 2 trilhões. Se capturar um terço desse dinheiro, vai multiplicar de 200 a 300 vezes a partir daqui. Muita gente sente que perdeu o bonde do Bitcoin. Por isso investem em outras moedas, esperando que alguma vire um novo Bitcoin. Eu não tenho um grande argumento contra isso, né? Só senti que deveria ficar com o Bitcoin. A questão é que você não perdeu a chance. Não há mais nenhum outro lugar onde o retorno de 100 vezes esteja tão claro. Nem mesmo com essas coisas de inteligência artificial. Não está claro quem vai ser o vencedor em inteligência artificial e quem vai conseguir de fato monetizar esse valor. As pessoas achavam que seria a NVIDIA, mas aí surge a DeepSeek e ela nem é tão dependente de GPU assim, eu acho. Então nem está claro que você pode apostar no hardware da inteligência artificial. Quem sabe quem vai ser o vencedor? Quem sabe como monetizar isso? A não ser que você crie uma empresa de inteligência artificial e engane alguém. Sei que o tema é chato, mas pode ser importante para alguns. Por tempo limitado. Ei, Sam, o que você acha sobre censura e como superá-la? Já fui censurado em várias plataformas. Sempre que começo a crescer nas redes sociais, eu sou completamente derrubado. Como você combate isso? O que faz ou espera fazer? Essa é a luta que eu tenho desde o início da minha carreira. Como não ser desmonetizado? Se você quer ter uma plataforma, precisa esconder seu nível de poder ou dar um jeito de não se expor tanto. Essa é a realidade.
Eventualmente, se você crescer o bastante, pode criar seu próprio site, sua lista de e-mails, seus clientes e até um paywall. Mas isso me levou uns 20 anos, uns 15 anos no mínimo para chegar aqui. Você pode ir para outra plataforma com 70 pessoas. Não sei, essa é a pergunta mais difícil. E eu não tenho outra resposta além de fique grande o bastante para ter o seu próprio negócio. Não existe saída fácil. Olá, Santos. Primeiro, eu sou o Paulo, fã de longa data. Rapidinho, o que você acha que o futuro da Web3 reserva? É só um golpe, só uma moda passageira? Ou é algo que vai estar no nosso dia a dia, integrado em todos os sites? A coisa mais interessante da Web3, na minha opinião, foi a ideia do Basic Attention Token. Esse é do Brandon Eich, o cara que criou o navegador Brave. A ideia do Basic Attention Token é basicamente essa. Em vez do conteúdo ser monetizado por publicidade, o próprio navegador enviaria micropagamentos para os criadores enquanto você assiste. Se você assistir 7 segundos de um vídeo no YouTube, o criador recebe algo como 0,003 centavos em BAT. Na prática, isso não pegou, eu não uso, não me importo. Eu ainda consumo porcaria movida a anúncios. Então, não, eu não acho que a Web3 vai a algum lugar. Para mim, é como a realidade virtual. É só algo que parece legal, mas que nunca consegue se encaixar no mundo real e ganhar força. Talvez um dia isso mude. Achei que os colecionáveis digitais seriam legais. Nós fizemos o Mondo Megabits. E não existe projeto de token não fungível com mais horas de trabalho investidas do que ele. Simplesmente não tem. A gente passou uns 2 anos nisso. Foram mais de 2 anos e meio criando cards de token não fungível. E eu ainda gosto deles. Minha ideia era que depois de editar o Fish Tank, o Harvey assumisse os arquivos e, usando o After Effects, finalizasse o Mondo Megabits sob minha direção de arte. Mas não rolou. Hoje eu estou bem pessimista em relação ao Web3. A lei de Amara diz que novas tecnologias são superestimadas no curto prazo e subestimadas no longo prazo. Então pode ser que algo no Web3 seja fascinante, que todo mundo use e ache incrível daqui a 50 anos. Mas eu não sei o que seria. Não vai ser óculos de realidade virtual, nem Google Glass. Você lembra do Google Glass? Ah, que se dane aquela porcaria. As pessoas têm essa mania de achar que quando um computador entra na jogada, tudo é exponencial. Só que o que muita gente não percebe é que o que parece exponencial, na verdade, é uma curva em S. A curva em S começa lá embaixo com um crescimento acelerado. Mas lá no topo ela bate no platô e depois disso não cresce mais. É o caso da saturação dos celulares. Se você vê a posse de smartphones crescendo rápido e pensa, meu Deus, essa ação da Apple vai dominar o mundo, preciso comprar. O que você não percebe é que, uma vez que já existem mais telefones do que pessoas, que é o caso hoje, a onda dos dispositivos móveis acabou. O que fez as ações da Apple dispararem foi ela ter desmaterializado coisas físicas. Mapas, por exemplo. Mapas digitais substituíram os mapas de papel. Então, seja qual fosse o valor da Rand McNally, em 1990, tudo isso acabou absorvido pelas ações da Apple. Com a Netflix, você também não aluga mais vídeos físicos. A cadeia de streaming acabou até desmaterializando Hollywood. Não tem mais grandes estúdios nem bons filmes sendo feitos. E nunca mais vai ter, porque até o processo de criar conteúdo foi desmaterializado. Já a Apple juntou tudo: mapas, calendário, câmera. Enquanto nos anos 90 você precisava de vários produtos físicos em casa, no carro ou onde fosse. Agora tudo isso foi absorvido pela nuvem e funciona em conjunto. Os mapas, por exemplo, ficaram muito mais úteis com avaliações, rotas e compartilhamento de localização.
Tudo integrado. Você pode assistir Netflix enquanto dirige. É só colocar no painel na frente do velocímetro e ver The Office ou qualquer outra coisa. Elas funcionam juntas. Quem é que está me mandando mensagem? É o mesmo cara da empresa de crédito? Aquele sujeito falando do financiamento de um carro que eu nem tenho. Golpista. Aquele sujeito inventando financiamento de um carro que eu nem tenho. Puro golpe. Foi isso que tornou as ações da Apple valiosas. Só que chega um ponto. Você atinge a saturação dos celulares e também o momento em que não dá mais para vaporizar tudo para a mulher nuvem. Como este microfone, essa câmera e o terno que estou usando. Não tem como digitalizar isso para valorizar ainda mais as ações da Apple. As ações da Apple têm um limite, não vão subir exponencialmente para sempre. Esse limite é quando tudo de valor que poderia ser digitalizado já foi. O que mais você vai fazer, e a prova de que o processo parou, é que a Apple já é a empresa mais valiosa. Eles têm as pessoas mais inteligentes do mundo trabalhando lá e não estão criando nada realmente novo. Só lançam um celular pior, que agora tem borda de titânio em vez de alumínio. Essa foi a inovação do iPhone nos últimos 3 anos. Câmera um pouco melhor e agora vão colocar inteligência artificial nele. Tanto faz. Não vai ter nenhum grande momento revolucionário da Apple com o iPhone. Sempre que surge uma tecnologia nova, óculos de realidade virtual, Google Glass, Web3, as pessoas acham que tudo vai evoluir de forma exponencial. Ah, o Google Glass vai virar lente de contato? Não vai. Simplesmente não vai. Existem limites físicos. Um deles é que, se você quiser uma interface sobre tudo, vai precisar usar algo que te faça parecer ridículo. Ninguém quer isso. Até fones de ouvido já são ruins e ainda por cima dizem que causam câncer no cérebro. Parem de usar esses fones de ouvido sem fio que todo mundo tem. Primeiro, você parece um idiota. Segundo, pode estar prejudicando seu cérebro. Você é um idiota e ainda está se machucando. Por que você não me falou isso antes? Eu dirijo usando o meu. Eu avisei, cara. Mas eu tenho rádio sem fio. Dirigindo uma Ford Ranger com fone sem fio, essa é boa. Por quê? Você falou desse jeito? Ah, né? Que é tão clássico, mano. Eles estão no modo transparência, assim, eu consigo ouvir através deles. Na verdade, com o modo transparência você ouve até melhor. Eu ouço melhor mesmo. Sempre que ouvir falar em tecnologia sem fio, pense em câncer. Você deveria manter seu telefone longe. Não falo isso direto porque sou estranho, mas tire o celular das suas partes íntimas agora. Ficar o dia todo com o celular nas partes íntimas pode causar câncer nos testículos. Compra uma pochete. Comprar uma pochete. A radiação sem fio cai de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se você afastar o celular uns 2 metros, já reduz muito o efeito dele em você. Então, se estiver dormindo, faz diferença o celular estar do lado da sua cabeça ou fora do alcance do braço. De fato, faz diferença. Mantenha o celular a pelo menos 2 metros de distância enquanto trabalha ou faz qualquer outra coisa. É melhor assim. A confusão entre crescimento exponencial e curva em S é muito comum. Outra falácia é presumir que as pessoas realmente querem essas porcarias. Pressupor que alguém queira uma interface gráfica no campo de visão o dia inteiro com notificações, para qualquer pessoa que não seja um NPC, isso é um inferno. Imagine um pontinho do Facebook, mesmo minúsculo, no canto da sua visão o dia todo, lembrando que você tem notificação. Para qualquer um com o mínimo de consciência, isso seria um inferno. Você até se acostumaria e nem notaria mais. Aí teria que piscar ou fazer alguma animação em loop para chamar sua atenção o tempo todo. Sim. Eu gosto de como as inovações da Apple são apresentadas. A novidade é que agora os óculos parecem menos estranhos, menos exagerados e menos chamativos. Basicamente, só tentaram deixá-los invisíveis. Para essas empresas, inovar é conseguir mais atenção do usuário. Essa motivação é tão contrária ao que realmente faz bem que, na minha visão, não é sustentável. É por isso que sou pessimista quanto ao Web3.
Para mim, um navegador, um desktop e às vezes um laptop já são suficientes. Você não precisa ter acesso ao conhecimento humano inteiro e deixar qualquer um que queira te incomodar conseguir isso o tempo todo. Imagina receber uma notificação de cobrança no Google Glass. De você mesmo. Rápido. Encontre o jeito mais rápido de acabar com tudo e faça isso, se é isso que você acha que importa. Você anda por aí e precisa saber quanta influência tem no Instagram. Tipo, quantas pessoas comentaram no meu último post? 17? Legal. Então pronto, vá lá. Ei. Tô pensando, qual seria o jeito mais rápido de me destruir nessa sala? Acho que tem a ver com aquela escada. É isso mesmo. Gravidade. E o Luke pode ajudar. Você precisa de um amigo. Pessoal, muito obrigado por assistirem de graça. Mas qual é o verdadeiro custo? Você é usuário e, ao mesmo tempo, produto. Rouba os seus dados e o preço é que agora você apoia Israel. Eles precisam da nossa ajuda. Obrigado por assistirem a primeira metade gratuita. Já finalizou os relatórios mensais de vendas? Temos reunião no horário do almoço. Boa ideia, Alan. Só vou terminar a máscara e passar o primer na proa. Depois os relatórios já devem estar prontos. Apresentando Rock Vision 7000. Domine até os passos de dança mais difíceis com foco de precisão a laser. Nunca mais perca uma mordida. Já terminou os relatórios, Calvin? Com a visão de Falcão 7000, recebo meu trabalho de volta antes. Bom trabalho, Calvin. Pronto para agilizar suas tarefas e ainda ter tempo para os seus hobbies no escritório?